Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Gente, eu queria começar esse vídeo de hoje agradecendo a vocês, que desde que eu comecei a falar dessa história do diagnóstico da condição do ED, que vocês têm sido, ó, rochedo, viu? Vocês têm sido massa demais. Nossa, é muito melhor do que eu não tinha nem imaginado isso. Não posso nem falar que é melhor do que eu tinha imaginado, porque eu não tinha nem imaginado que eu ia ter esse tipo de reação de vocês, sabe? Falando aqui no canal. Na verdade, a gente, né, lidando com uma condição dessa na família, no caso com meu filho, é uma situação muito difícil, assim, da gente não saber como lidar, como lidar mesmo, sabe? Se deve falar, se eu não devo falar para todo mundo, só devo falar para as pessoas mais próximas. Então, vocês, na verdade, estão me dando muita força, vocês nem sabem o quanto força vocês estão me dando, assim, só com as orações de vocês, com os comentários de vocês, com a companhia de vocês aqui, tá? Isso não é brincadeira não, gente. Muitíssimo obrigada mesmo, tá certo? Para vocês que estão lá acompanhando o Ed no canal, no Instagram dele, @juntoscomEd, tá certo? Se você cai de paraquedas aqui e não sabe do que eu tô falando, meu filho Ed, de 11 anos, foi recentemente diagnosticado com a distrofia muscular fácil escápulo humeral, que atinge principalmente os músculos do rosto, do ombro e braços, tá certo? Ele só tem 11 anos, a gente mora aqui na Suíça, ele nasceu aqui, eu moro aqui há 15 anos, e isso tem sido uma grande ocupação agora, né? Uma grande novidade na nossa vida, aprender a lidar com isso, que é uma condição rara, bastante desconhecida e única, né? Ela é única em cada ser humano, assim, ela nunca é igual nas pessoas. Então, a gente, na verdade, não sabe como ela vai se desenvolver ainda mais, né? Assim, no futuro. Então, essa condição, na verdade, ela desencadeou uma série de mudanças, né? Na nossa vida, no nosso estilo de vida, na nossa fé, principalmente, e nas viagens, muitas coisas, né, que eu venho falando aqui no canal e lá no Instagram também. Tenho contado em forma de Reels também lá no Instagram. Se você ainda não me acompanha lá no Instagram, é @elaeamericana_Liana. E eu tenho sido, na verdade, muito honesta com vocês aqui, né? Sempre fui muito transparente, assim, nas coisas que estão acontecendo, mesmo sendo muito difíceis. Eu escolhi abrir, né, esse capítulo da nossa vida, porque, enfim, tem um vídeo falando aqui no canal por que eu resolvi falar sobre isso, né? Resumindo, porque faz parte de quem a gente faz parte de quem nossa família é a partir de agora. E não dava mais para deixar de lado, né? Ou eu falava sobre isso ou eu sumia da internet. Como eu não queria sumir também da internet e ser transparente, né? Não esconder as coisas também faz parte de quem eu sou. Estamos nós aqui falando mais uma vez sobre isso. Então, muito obrigada pela companhia, muito obrigada mesmo. Deus pague vocês. E num desses vídeos, né, conversando aqui com vocês, desabafando, contando tudo, quando a gente estava antes, né, de ir para o Brasil, quando a gente estava para ir para o Brasil, a gente foi fazer meio que um sabático no Brasil, né, foram só 5 semanas, mas para mim foi como se fosse um sabático, porque 5 semanas de férias de uma vez para quem trabalha aqui na Suíça, olha, é grandes coisa. Mas foram as férias escolares do verão do Ed que a gente foi passar no Brasil. Tem vídeo aqui no canal também. Num desses vídeos, quando eu estava falando, né, explicando também como funcionava a ergoterapia, a fisioterapia, eu falei que a gente não ia tratar no Brasil, né, de que a gente não ia... realmente o sabático no Brasil ia ser só pra gente relaxar, só pra gente curtir a família, ia ter uma, né, experiência espiritual, que foi quando a gente foi para Aparecida, fomos no Santuário Nossa Senhora Aparecida, fomos na Canção Nova,
Foi tudo muito especial, muito significativo e eu não ia, né, eu não queria misturar assim as coisas e, né, tentar encaixar aí consulta médica e tudo mais, porque a gente realmente já estava vindo, né, como eu falei no vídeo passado, a gente já estava vindo de um ritmo de consultas médicas e, enfim, terapias e tudo, muitas coisas aqui, num ritmo muito intenso, né? Tinha aparecido recentemente o novo sintoma da questão da deglutição, a gente estava sendo acompanhado com a fono, e, enfim, estávamos esperando a consulta com o otorrino, e era tanta consulta, sabe, assim, que eu até, né, precisei ficar ausente do trabalho, fiquei, né, um tempo de licença médica antes da viagem para o Brasil, era tanta coisa que, assim, eu só queria um tempo longe de consulta médica, sabe, assim, então em pensar em usar o tempo de realmente férias, né, o tempo livre que eu ia ter perto da família, para, enfim, curtir, tentar me desligar um pouco mais de todas essas obrigações e consultas e essa rotina louca médica que a gente estava tendo. Só em pensar, assim, procurar médico, não sei o que, eu já, sabe, eu pensava, não é isso que a gente vai fazer, a gente realmente vai só aproveitar. E eu até falei nesse vídeo, né, que no começo eu pensei sim em aproveitar a oportunidade, né, porque a gente ia para São Paulo e São Paulo, enfim, tem, né, os melhores médicos do Brasil estão em São Paulo e se eu quisesse, né, opinião médica brasileira, São Paulo poderia ser muito provavelmente um bom lugar para se procurar. Então, cheguei a pensar, tem uma amiga, né, uma grande amiga em São Paulo, e a gente até se encontrou com ela no Sampa Sky, passamos o dia lá junto, tem vídeo aqui no canal e tudo. Eu conversei bastante com ela, ela chegou a me indicar alguns neuropediatras, porque o irmão dela é médico e conhecia muitos médicos e indicou 2 bons que, né, tinham experiência em doenças neuromusculares, e eu cheguei a entrar em contato para marcar, mas a data não dava certo, não sei o que. Eu falei, não, então não vou, né? Porque, na verdade, a gente só ia estar 2 dias, um dia em São Paulo, né? Na verdade, 2 dias e o fim de semana, né? A gente chegaria numa quinta à noite, a gente só ia até a sexta de dia útil, o fim de semana, e na segunda-feira a gente já partia para Aparecida. E então não tinha, assim, né? Muito espaço, muita possibilidade de tempo para marcar a consulta médica. Então, eu tentei marcar para sexta e não deu certo, e não sei o que. Foi aí quando eu pensei, não vou, né? Então, marcar, isso realmente é um sinal, então, pra gente só ir para aproveitar mesmo. E tudo foi quando eu gravei aquele vídeo, né? Falando aqui, não, gente, ó, a gente vai só para aproveitar, e aqui já tá tendo muita consulta médica, e ele tá tendo ergoterapia e fisioterapia e não sei o que, né? Então, vai ficar por isso mesmo. Porém, lá no Instagram do Juntos com Ed, eu passei a seguir, né, apareceu para mim, assim, muitas outras crianças que têm também distrofia muscular, porém de outro tipo, é um tipo muito mais grave, que se desenvolve rapidamente, né, ao contrário da distrofia muscular do Ed, que se desenvolve lentamente, a de Duchenne se desenvolve rapidamente. E aí, nessa época, né, comecei a ver várias crianças. Foi assim que a gente criou o Instagram do Ed, apareceram, né, lá pra gente várias crianças com distrofia muscular de Duchenne. E foi justamente na época, né, acho que fazia, assim, poucos dias, que a primeira criança no Brasil tinha conseguido a primeira medicação que tinha sido aprovada nos Estados Unidos, que freia a progressão da distrofia muscular de Duchenne, tá, gente? De Duchenne, não é a FSHD do Ed. Ou seja, a medicação da de Duchenne não serve, infelizmente, para a distrofia do Ed. Mas era um grande passo, né? Assim, as doenças são tipo primas, né? Distrofia muscular é de um tipo, a do Ed é de outro, mas se tem medicação pela primeira vez de outro tipo, né? Grandes chances de que tenha medicação em pouco tempo também apareça uma pro Ed. E de fato tem uma medicação que está em última fase de testes, né? Temos grandes esperanças concretas de que no ano que vem a gente, né, consiga ter alguma projeção aí real disso, isso é fato.
Mas, voltando para a parte do Instagram, começou a aparecer, né, várias crianças e tudo, e aparecer a primeira criança, né, que tinha tido, tinha conseguido essa medicação, que é o Henrico, né? E tem o Instagram do Henrico, muito fofo, a mãe dele, enfim, a gente, né, começou a acompanhar. E nessa, apareceu a neuropediatra dessa criança, do Henrico, e de várias outras crianças, né, que estavam lidando com doenças neuromusculares bem mais graves do que a do Ed. E eu não sei, gente, me deu uma coisa assim, de que eu não deveria ignorar isso, né, de que eu deveria ir atrás e que eu queria, me deu uma vontade de conversar muito com essa médica, que é a doutora Clara Gontijo Camelo, e ela é uma neuropediatra e lá em São Paulo. E aí eu, como quem não quer nada, fui procurar, né? Onde que fica e tal, se ela estava atendendo, qual a disponibilidade e tal. E eu comecei a pensar, né? Nas minhas ideias, se não seria uma chance, uma oportunidade de realmente, já que a gente tá lá em São Paulo, por que não, né? Assim, gente, o Ed tem um teste genético que prova que ele tem, não tem como negar que ele tem a condição, assim, a posição da escápula dele, ele realmente tem essa condição, não é que ele não tem, assim, eu não duvido do diagnóstico aqui da Suíça. Porém, a minha vontade, assim, minha intenção, meu desejo, assim, no fundo, era só conversar com um médico brasileiro, o que que ele teria para me dizer? Se a gente tivesse no Brasil, como que seria o tratamento? Tem tratamento, por acaso, ou é a mesma coisa? São só as terapias mesmo? A físio, a ergo, a fono, como é aqui? Muda alguma coisa? Então, eu fui atrás, né? Então, eu fui atrás e conseguimos um encaixe, né? A doutora Clara, ela tinha disponibilidade. Na verdade, ela não tinha, ela estava cheia já, mas eu falei, né? A gente tá vindo da Suíça e tudo, e eu gostaria só de uma conversa com ela. Né, a gente já tem o diagnóstico e tudo, e conseguimos um encaixe com a doutora Clara, lá em São Paulo, na segunda-feira, no dia que a gente ia para Aparecida. Nossa, gente, foi uma aventura, mas foi coisa de Deus, assim, um encaixe, sabe, assim. Eu não podia ignorar isso, né, assim, se eu tivesse realmente ligado e tivesse, não tem disponibilidade, então pronto, então tchau, porque não é para ser. Mas se Deus está me dando essa vontade, né? Se tem disponibilidade, então por que não? Não posso ignorar isso. Então marcamos a consulta com a doutora Clara, né? Falei para minha mãe, né? Falei com o Ed também, e todo mundo concordou, todo mundo entendeu a possibilidade, nem a necessidade, não tinha necessidade, assim, né? Mas era mais uma oportunidade. Porque, gente, quando é que a gente vai estar em São Paulo de novo? Sério mesmo, a última vez que eu fui a São Paulo faz mais de 20 anos, então... Assim, eu não sei quando é que eu vou estar em São Paulo de novo, muito menos o Ed, né? Então, eu pensei que era, assim, uma chance, sabe? Uma chance única. E pronto. Então, agendamos a consulta, e particular, né? Tudo particular. A gente também, eu e o Ed, a gente não tem mais plano de saúde no Brasil. O Ed nunca teve, eu, enfim, não tenho há muito tempo. E ela também só atende particular. Tem uma coisa, né, gente? Os médicos, os bons médicos, aparentemente, no Brasil, só atendem em particular, ninguém atende mais com plano de saúde. Não sei para que as pessoas têm plano de saúde mais no Brasil. Deve ser só para fazer exame, né? Porque as consultas, a grande maioria dos médicos, pelo que eu, né, nessa minha pesquisa aí, conversando com algumas pessoas, os médicos só atendem com particular, não atendem mais com plano de saúde. Enfim, né? Marcamos particular mesmo e tal. Daí fomos para São Paulo, encontramos com a minha amiga e tudo, né? Falei também, ela também já estava sabendo, e ela falou: se eu fosse você também faria a mesma coisa, não sei o quê, pegar uma segunda opinião. E não era nem questão de segunda opinião, né? Como eu falei, eu só queria realmente ter a experiência de ouvir um médico brasileiro falando, né? Assim, eu conheço virtualmente, né? Por causa desse canal de comunicação aqui que a gente tem, por causa do YouTube, por causa do Instagram. Na verdade, duas seguidoras minhas que têm essa condição, mas já são adultas, e uma seguidora que o marido tem essa condição. Então, assim, criança mesmo, não vi ninguém no Instagram, não conheci ninguém no Instagram, aqui no YouTube também não. Então,
assim, nós somos os pioneiros por aqui, né? Se alguém conhece alguém que tem essa condição, que esteja aqui expondo, por favor, me diga. É muito difícil, né, quando você tá numa situação nova e tudo, e você não encontra ninguém, né, pra você ver, né, assim, conseguir se identificar com alguma situação, né? Essas outras crianças que a gente viu, que eu falei, que eu mencionei, que a gente encontrou no Instagram, elas são todas com outro tipo de condição, né? Então não dá pra gente se identificar. Elas têm outro tipo de medicação, são outros tipos de terapia, é outro tipo, né? Apesar de ser da mesma família, né, de distrofia muscular, não é a mesma condição, não é a mesma doença. Então não dá pra se identificar totalmente. Estamos em situações difíceis também, né? Mas são situações diferentes. Então tá. Aí, como eu disse, né? A gente tava lá em São Paulo, encontramos primeiro, né? Chegamos em São Paulo, encontramos com a minha amiga, passeamos e tudo. E no dia que a gente ia pra Aparecida, aliás, né? A gente ia pra Aparecida de outro jeito, tá, gente? Eu até mencionei isso rapidamente, mas a gente não ia de ônibus e tudo, a gente ia com a irmã da minha mãe, era de outro jeito, mas enfim, não deu certo, no final ela não pôde ir. E tivemos que reorganizar tudo, né? Comprei passagem de ônibus, a gente foi de ônibus e tudo. E no dia que a gente ia para Aparecida, era a nossa consulta. Depois dessa consulta, e terminou que a gente, né, eu comprei a passagem de ônibus para de tarde, depois a gente foi para consulta com mala, com tudo, foi uma história para contar. Mas fomos para consulta e depois fomos para Aparecida. Então a gente, né, saímos do hotel, fizemos check-out do hotel e tudo em São Paulo. Fomos para consulta, foi lá no Instituto Neurolum, esse aqui, fica lá na rua Oscar Freire, tá, gente? Isso aqui não é publi, tá certo? Isso aqui é só experiência mesmo, tá certo? Tem gente que ainda faz isso. Não ganhei nada por isso aqui, pelo contrário, a consulta, tá? A consulta foi paga, mas, ó, tá aqui, ó, muito competente, fica na rua Oscar Freire, número 2250, em Pinheiros, São Paulo. Então, fomos lá. Tivemos o nosso encontro com a doutora Clara, ela é mineira, né, trabalha em São Paulo, muito competente. Já tinha acompanhado ela pelo Instagram e tivemos a chance, né, de ter uma consulta. E a consulta no Brasil é bem 1h30, conversando com a doutora Clara. Então, eu levei toda a papelada, né, da documentação dos exames do ED, né, do teste genético que a gente tinha, o teste, pelo menos estava em inglês, mas de todos os relatórios, né, com o diagnóstico, de todas as consultas que a gente tinha, eu levei tudo, né, tá tudo em alemão, mas, gente, eu coloquei no Google Translate, naquele modo câmera, né, que traduz tudo automaticamente. E, enfim, quando a gente chegou lá, eu fiz um resumo para ela, né, como era a minha intenção, assim, a gente não estava atrás de um novo diagnóstico, mas era explicar, né, a situação. Falei que morava na Suíça, que tinha o ED que tinha sido diagnosticado com isso recentemente, e que ele estava, né, fazendo essas terapias e tudo, e que, né, a minha pergunta era, e você, como profissional da área, se o ED fosse seu paciente, como que você trataria? E a resposta foi, né, isso mesmo, para desencargo de consciência de muitos, a abordagem seria praticamente a mesma, né? Assim, terapias, a fisioterapia, que é muito importante, né? De grande importância, acompanhamento, a terapia ocupacional e a avaliação da fono, né? Com o otorrino, que é o que a gente está fazendo agora, na questão da garganta, e a questão da medicação, né? Esse foi um ponto diferente, porque, assim, lá no Brasil, né, tudo particular, né, assim, essa consulta foi particular e tudo, e aqui, apesar de não ter saúde pública, né, como a gente está numa condição que é uma condição de nascença do ED, ele passou a ser acompanhado pela médica, porém a gente não paga mais as consultas do médico, tudo, não vai mais pelo nosso plano de saúde, vai pelo IFAL, que é pelo governo, né. Eu já falei isso aqui, quem paga a conta, né, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, quem paga a conta. Então, assim, apesar de não ser, né, mais particular, mas também não é público, então, assim, não foi falado muito, assim, sobre medicação, né? O que foi falado das últimas vezes, quando a gente foi na neuropediatra do ED aqui na Suíça, é que tinha vários estudos acontecendo para medicação, né, do FSHD, porém não tinha nada
ainda que a gente pudesse contar e esperar ou planejar, né, atualmente. E nesse meio tempo, né, assim, desde a última consulta até agora, até a consulta com a doutora Clara lá no Brasil, houve, né, coisa de Deus, gente, houve bastante avanço numa medicação chamada Losmapimod, se eu não me engano, né, que já está na fase 3 e tudo, e se realmente os resultados forem positivos, como, né, foram até agora, vai começar a ter os trâmites para trâmite do mercado, né? Quem vai comercializar e tal, nos Estados Unidos, aqui na Europa, enfim. Então, são esperanças concretas, né? Eu acompanho em vários fóruns, né? Grupos que tem e enfim, vários canais de comunicação na internet. Eu tenho acompanhado isso mesmo de perto. Então, foi uma coisa falada, não fui eu que abordei isso primeiramente, foi a doutora Clara que falou, né, lá, que tem esperança concreta de que essa medicação vai sair. Isso é mais falado, né, a impressão foi até ela falou, eu falei, lá na Suíça ninguém não deu muita esperança nisso. Ela né, porque lá talvez tem essa questão da saúde pública e da privada e tudo, então, né, obviamente essa medicação, né, quando sair, quando sair, não deve ser muito barata, né? Não vai ser de graça e tudo, então tem mais essa questão, né? A gente não sabe, não faço a menor ideia quanto vai custar. E se a Suíça pode, né, pagar para o ED ou para todo mundo, não sei de nada. E no Brasil, né, talvez quem tenha dinheiro possa pagar. Enfim, tem a medicação da condição de Duchenne, né, que é carérrima, né, e o garoto que conseguiu, o Henrico, conseguiu com vaquinha, né, com ajuda do governo, de gente famosa, fazendo doações e tudo mais. Então, eu não sei o que é que me espera, né? Eu não sei se eu vou precisar fazer isso ou se a Suíça, né, quando sair uma medicação desse tipo, se for muito caro, se a Suíça vai dar. Eu não faço a menor ideia, gente. Não faço a menor ideia. Né, do que eu tô falando aqui. Mas, assim, tô divagando um pouco, né, sobre essa questão da medicação, que eu não tinha falado nada aqui ainda sobre isso, mas foi uma coisa, né, um ponto sério, né, que a médica falou na consulta lá do Brasil, né, sobre a questão de que era só uma questão de tempo. A impressão que eu tive quando ela falou era que é só uma questão de tempo, né, basta esperar. Embora o Ed seja uma criança, né, eu não sei que quando sair, se vai sair para todo mundo, só para adulto, enfim, o Ed tem 11 anos, eu não sei se vai estar liberada para todo mundo também. Então tem várias questões ainda, né, assim, a gente não sabe, né. Mas foi um ponto, né, que ela falou que eu vou levar na consulta, na próxima consulta com a neuropediatra do Ed aqui na Suíça, eu vou levar isso com certeza, né, para saber em que pé que tá e quais são as possibilidades reais, né, eu quero saber com o que a gente pode contar. Então, gente, assim, resumindo, a consulta com a doutora Clara, no Instituto Neurolum, foi muito positiva. Ela, né, a gente conversou bastante no começo, mostrei os relatórios, ela falou da medicação que tá, dessa medicação que está, né, sendo estudada e provavelmente vai ser comercializada em breve. E no final ela examinou o ED, e disse que a gente poderia, né, ficar em contato. No Brasil tem muito isso, né? Os médicos passam o WhatsApp e tudo. E que ela me diria, né? Aliás, ela até conhece a médica do Ed daqui, né? Porque, gente, esses médicos, assim, né, que são muito especialistas de uma coisa, eles, né, participam de conferências, convenções, né, quando tem um assunto sobre um assunto. Doenças neuromusculares é um assunto muito específico, então, assim, não é uma comunidade, todos os médicos fazem parte, é uma comunidade relativamente pequena, né, em comparação com outras. Então, ela disse que ela já tinha até encontrado, né, a médica do Ed em uma conferência e que ia ter outra conferência no final desse ano, acho que em novembro, se eu não me engano, em Praga, e que ela falou, a médica do Ed também deve ir, a gente deve se encontrar, eu posso falar com ela e tudo e tal. Então, gente, esse contato, assim, sabe, era isso que eu queria, sabe, assim, ela era ter um canal de comunicação. Eu já tenho aqui, né, porque a gente mora aqui, a gente está sendo acompanhado aqui, o Ed está sendo acompanhado aqui, mas eu não queria fechar as portas para o Brasil, né, eu não sei se quando sair uma medicação e tudo, como que vai ser os trâmites legais da comercialização e tudo, se aqui vai ser tão fácil de ter acesso, se no Brasil vai ser fácil de ter acesso, então eu não posso fechar a porta, você tá entendendo?
Então, eu queria primeiro saber como era a avaliação, se a gente estivesse no Brasil, como seria o tratamento e tudo. Então, nisso, né, ela falou de que, né, realmente seria praticamente a mesma coisa. Eu acredito que talvez aqui, né, foi até rápido, né, comparado com o Brasil, pelo que eu já escutei. Aqui provavelmente foi mais rápido e menos burocrático, porque na questão da saúde a gente aqui praticamente não gastou muita coisa, porque, né, a gente passou da saúde privada para a saúde pública, que é o IFAL. E agora temos esse canal de comunicação, né, com a médica neurologista especializada, né, em doenças neuromusculares no Brasil, né? Então, quando a gente estava no Brasil também, lá em Natal, eu fiz a carteirinha do SUS pro Ed, porque, gente, nunca se sabe, né? Vai que aparece a medicação e aí tenha que ter carteirinha do SUS, alguma coisa assim. Então, eu não queria, assim, que nada, né? O que eu pudesse fazer, eu ia fazer pro Ed ter acesso a tudo. Eu não queria que nada, assim, impedisse ele, sabe, de receber alguma coisa. Caso saia essa medicação e ele não consiga ter, porque ele não consiga acesso porque ele não tem carteirinha do SUS, por exemplo. Então, não. Fizemos a carteirinha do SUS, temos o contato com a doutora Clara, vamos continuar sendo acompanhados aqui. E, gente, agora é esperar, né, rezar muito por esses cientistas e por essa medicação para que ela realmente seja tudo isso realmente que ela está prometendo e que seja uma esperança concreta, né, de que seja uma esperança concreta não só para, né, todos os adultos aí que têm FSHD, que já estão lutando com isso há anos, mas para as crianças também, né, que tem tanto tempo de vida ainda. Eu espero que essa medicação, de fato, seja acessível para as crianças e pelo Ed também. Então é isso, gente. Só assim, refletindo um pouco também junto aqui, mas para falar para vocês que a gente aproveitou, sim, para ir consultar no Brasil, né? Assim, não tem nada de diferente que teria acontecido se a gente estivesse no Brasil. Provavelmente a gente ia estar tendo que pagar pelas terapias, se a gente morasse no Brasil, pela fisioterapia, pela ergo, pela fono, por todas as consultas e toda essa equipe multidisciplinar que está acompanhando o Ed aqui, da ortoótica, da foniatria, da fonoaudiologia, dos olhos, enfim, tudo que está sendo acompanhado, provavelmente a gente ia ter que estar, né, gastando uma nota se a gente estivesse no Brasil. Não sei se tudo ia ser coberto pelo plano de saúde, até porque, né, gente, o plano de saúde, já vi várias pessoas reclamando de quando uma pessoa, uma criança, né, tem uma doença rara, ela é, tipo, mal vista, assim, pelo plano de saúde, né? Dá muito trabalho, muito gasto pelo plano de saúde, então ela meio que... Os planos de saúde querem se livrar, né, de crianças que tenham doenças raras. Então, que bom, né, que a gente não tem que passar por isso. Aqui, graças a Deus, não tivemos essa experiência. Enquanto o plano de saúde estava cobrindo as consultas do Ed, deu tudo certo. Aliás, nem tudo é coberto pelo plano de saúde. O que o plano de saúde tem que cobrir aqui, cobre tudo direitinho. O que o IFAL tem que cobrir também cobre tudo direitinho. Todas as terapias, assim, burocraticamente, tudo fluiu, assim, sabe? Tranquilamente, assim, eu acho que não podia ter sido melhor, né? Já que tem que ter, né, gente? Porque, enfim, a indústria farmacêutica, ela ajuda muito a gente, a medicina ajuda muito a gente, mas tudo tem um custo, né? Os profissionais são muito capacitados, muito especializados e, obviamente, tudo isso tem um custo. Então, já que temos que lidar com isso, que seja, né, de uma maneira não tão dolorosa financeiramente também, porque ela já é dolorosa, difícil de lidar emocionalmente. Então, estamos lidando, né, da melhor maneira possível aqui na Suíça, tá certo, gente? Então, era isso que eu queria falar, que estabelecemos o contato no Brasil, né, tivemos oportunidade e usamos a oportunidade que nos foi dada. Tivemos a consulta com a doutora Clara, muito competente. Doutora Clara, se você estiver assistindo, muito obrigada. E vamos atrás da medicação para o FSHD, para frear essa condição e, quem sabe, né, um dia a cura. Eu acredito, tá certo? Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada, tá certo? Acompanhem o Ed lá no Instagram, juntos, @juntoscomEd, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, ó, por não soltarem nossa mão, tá certo? Um grande beijo e até o próximo vídeo.